Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui hoje com muita alegria para mais um live desse nosso projeto de dar informações para vocês sobre alguns aspectos da fertilidade. E hoje a gente vai abordar, pessoal, um assunto absolutamente interessante e muito importante, tá? Que é os aspectos nutricionais que podem influenciar na fertilidade. Por que eu digo que é um assunto muito relevante? Porque a gente fica falando muito de tecnologias, de situações que podem tecnicamente melhorar a qualidade dos embriões, qualidade disso, daquilo, só que nós, durante muito tempo, esquecemos de que o estilo de vida, e talvez o aspecto mais importante dentro do estilo de vida para a fertilidade são os aspectos nutricionais, eles influenciam nas chances das mulheres engravidarem, seja naturalmente, seja uma gravidez de algum tratamento. E nesses últimos anos, nos congressos médicos de reprodução assistida, esse tema tem sido muito abordado e com muita importância, tá? Então, os congressos são recheados desses temas, mostrando a grande importância que hoje em dia se dá para os aspectos nutricionais relacionados à fertilidade. E é por isso que eu convidei a doutora Simone Guedes, que é nutricionista que trabalha com a gente aqui na clínica, para falar. Ela tem muita experiência com pacientes que querem engravidar, com gravidez inicial, ou com a gravidez no geral, e, portanto, vai ser muito útil para a gente a fala da doutora Simone. Doutora Simone, boa noite. Eu estou muito contente de você estar aqui. A gente se vê aí bastante, mas agora você falar para o nosso público vai ser muito legal. E você que toque aí agora. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todo mundo. Então, vamos lá, vamos começar a falar então da alimentação. Como você falou, Jorge, nos próprios congressos, né, médicos, tem muita coisa sobre alimentação, e a gente também vê isso nos estudos. Tem um estudo atrás do outro sobre alimentação, tá? Acho que vale dizer que não tem alimentos milagrosos, né? Seria ótimo se a gente apontasse algum alimento que, se você consumir 4, 5 vezes por dia, isso vai ser um milagre e vai ajudar tudo. Não, o que existe são padrões alimentares melhores, que a gente tenta realmente colocar isso para as mulheres nesse período que ela está se preparando, tá? Eu acho que vale dizer que o estado nutricional da mulher, ele realmente está muito relacionado com a saúde reprodutiva dela. Então, desde a regulação hormonal, da ovulação, depois da implantação, da manutenção da gravidez. Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar daqui em diante, tá? Eu acho que para ilustrar, né, eu estava conversando um pouquinho antes com você, eu acho que vale lembrar que o óvulo, né, a gente tem aqui o óvulo, e em volta do óvulo, a gente tem aqui o folículo, né? Na verdade, não é um líquido. O líquido que é o fluido folicular, isso, né? Isso. Que é o líquido que vai nutrir esse óvulo. E a gente vê, né, em estudos que esse líquido que está aqui, que nutre esse óvulo, ele está muito relacionado ao estado nutricional dessa mulher, né? Então, na verdade, tudo que a gente come, a gente digere, o nosso organismo aproveita isso, sendo bom, ótimo. Mas se não for tão bom, então a gente vai, de alguma forma, estar distribuindo isso para o nosso organismo e ele vai ter que tratar isso de alguma forma, tá? Então, acho que é muito importante lembrar isso do óvulo, onde o óvulo fica, né? Porque tudo que a gente está falando é dessas células pequenininhas aí que a gente tem. Então, o estado nutricional vai repercutir no óvulo e no espermatozoide. E aí, deixa eu já dar um pitaco aqui, Simone, se você me permite, que hoje em dia, você tem grandes estudos hoje desse líquido folicular, né? Então, você tem alguns estudos bem importantes mostrando que esse estado, esse bom estado do líquido folicular pode influenciar na qualidade do óvulo. Então, se a gente consegue deixar o líquido folicular
mais bem nutrido, vamos chamar assim, Isso. obviamente isso pode repercutir na qualidade do óvulo, portanto na qualidade do embrião e, portanto, nas chances de gravidez. Então veja como é importante... aquilo que a gente come, como Exatamente. isso vai repercutir em todo o organismo. Né? É muito interessante. Sim, a gente percebe nesse fluido, em função de tudo que a gente vai falar mais para frente, que ele pode ter mais marcadores inflamatórios. Eu acho que isso é importante. Isso. E isso está muito relacionado ao tipo de alimentação que a gente tem. Todo mundo fala uma alimentação mais inflamatória, menos inflamatória, né? E isso realmente produz algumas coisas no nosso organismo que não são tão boas e que podem estar mais presentes, então, nesse líquido, por exemplo. Tá? Então, isso a gente já sabe. Uma outra coisa também que eu acho importante falar é sobre o próprio útero, né? O útero, né? Vamos mostrar aqui a figura. Aqui, ó. O útero, né? Ele é a casa onde esse óvulo vai se implantar, esse embrião vai crescer, né? E depois uma criança. Então, o que a gente tem que pensar é em que casa que a gente quer, né? Que esse embrião se desenvolva. Se é numa casa toda suja, né? Ou se é numa casa realmente organizada, limpinha, com ar puro ou com ar, né, poluído. Então, a gente tem que pensar que o estado nutricional dessa mulher, ele vai sim repercutir aqui. Então, quando a gente fala de espessura de endométrio, de taxa de fertilização, a gente está falando também, então, do que essa mulher come, sim. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vê, né, de estudos realmente já comprovados? Tá. Eu acho que uma coisa bem importante, né, com relação ao padrão alimentar, a gente vê muita coisa sobre dietas saudáveis. Eu vou dar um exemplo de uma que tem muito estudo mesmo na Grécia, que é a dieta mediterrânea, tá? E coisas muito novas. E a dieta mediterrânea seria o quê? Um maior consumo de frutas, realmente um consumo regular mesmo de frutas. Aliás, 3 frutas ao dia é muito importante para quem quer engravidar, tá? Isso tudo que eu estou falando são coisas que estão bem estabelecidas na literatura, tá? E só de novo, botando meu pitaco, vai perguntando, fala. que é uma dúvida, tem algum tipo de fruta preferencial ou qualquer fruta? Como é que é isso, Simone? Olha, qualquer fruta, Jorge, cada fruta tem uma vitamina, tem um fitoquímico, tem a sua vantagem. Mas tudo bem, se a gente for falar de algumas bem especiais para esse caso, né, que são frutas antioxidantes, eu diria frutas vermelhas. Acho que elas são muito especiais, tem muitos fitoquímicos, tem muito antioxidante, tá? E frutas fonte de vitamina C, que é um antioxidante muito importante, que inclusive, né, inclusive se suplementa, não é? E por que ter essa característica antioxidante? Daqui a pouco a gente vai falar de alguns suplementos alimentares importantes também. Por que ter essa característica antioxidante seria importante, Simone? O que isso quer dizer? Tá. Então, vamos explicar. Quando a gente fala de uma alimentação mais inflamatória, a gente está falando, então, de uma produção no nosso organismo de mais radicais livres, tá? Mas esses radicais livres, eles são coisas normais do nosso organismo, mas quando a gente tem uma alta produção, a gente tem que ter alguma coisa no nosso organismo que neutralize eles, tá? E o que neutraliza? Os antioxidantes. Então, quando a gente fala que esse fluido folicular, esse líquido, pode ter mais marcadores inflamatórios, a gente precisa desses antioxidantes ali no fluido. Muito bem. Tá? Então, aí a gente está falando o quê? Vitamina C, vitamina E, por exemplo, e muitos outros nutrientes que também têm ação antioxidante. Tá? Então, assim, só voltando então à dieta mediterrânea, né, para a gente lembrar, ou é uma dieta que é saudável, então a gente falou de 3 frutas ao dia, né? Na verdade, até se falam até em 4. Legumes e verduras nas 2 refeições principais, inclusive cozidos e crus, seja no almoço, seja no jantar, de preferência variando. Não adianta comer alface, tomate, né? A gente tem que variar, tá? Grãos, e principalmente integrais, tá? Então isso é muito consumido e é muito rico em minerais. Oleaginosas. Então, quem sabe ter um lanchinho à base de oleaginosas. Então, ou no café da manhã, ou levar um lanchinho. O que é oleaginosas, né? Oleaginosas? Verdade.
Desculpa, é que eu estou acostumada a falar assim. Castanhas, amêndoas, nozes, macadâmia, pistache, amendoim, tá? Isso são oleaginosas. E castanha do Pará, por exemplo. Uma castanha do Pará ou 2 por dia, você já tem todo o selênio, que é um antioxidante muito importante que a gente precisa. Então, quer dizer, não é tão difícil. O que a gente precisa é organizar essa alimentação. Porque a minha pergunta sobre as oleaginosas, a gente vê realmente que os estudos mostram que realmente tem bastante antioxidante, ômega 3, enfim, você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é que se a gente não pode comer muito também, né, Simone? Porque não. Senão você acaba engordando, senão você começa a aumentar o peso. Então, é uma coisa que tem que ser bem controlada. É bem controlado, é um punhado, e a gente acaba definindo para cada pessoa a quantidade, mas vamos entender que é um punhadinho assim na palma da mão, tá? E não podemos esquecer de uma coisa muito importante, né? Azeite, tá? O azeite tem gordura monoinsaturada, que é muito importante também, e carnes magras, então peixes e frangos, até porque as carnes vermelhas, elas produzem mais esses marcadores inflamatórios que a gente falou. Então, o que a gente quer é dar um equilíbrio, né, para o organismo. Tempo que a gente precisa para fazer isso. Claro que se uma mulher pretende engravidar e já deseja mudar a sua alimentação, maravilha, ela só vai ganhar com isso. Mas ali, ela veio para a clínica, seja aqui ou outra, ela decidiu que ela vai fazer que ela precisa procurar um profissional para ajudar ela a engravidar. Então, na mesma hora, já procura um profissional, uma nutricionista, para justamente melhorar a sua alimentação e começar a utilizar os alimentos que são próprios para esse momento, né? Porque ela vai ter ali 1 mês e meio, 2 meses, e isso vai fazer muita diferença. A gente vê que a melhora da alimentação, ou seja, a melhora dos hábitos alimentares, melhora muito as taxas de fertilidade. Então, vale a pena, né? A gente come 5, 6 vezes por dia, Jorge, a gente tem que pensar que, por que não investir no que a gente vai comer? É só a gente organizar isso, né? Planejar, organizar, colocar em prática, e aí você vai estar fazendo a sua parte. Certo. Tá? E o que você tem para me dizer sobre, por exemplo, produtos industrializados, refrigerante, os junk foods aí? Tá. O que você me diz sobre isso? Todo mundo gosta, mas porém... Então, verdade. Saiu até esse ano, foi muito falado aí em umas revistas assim da banca, né, que comer muito fast food, comer 4 vezes por semana, isso atrapalhava muito ficar grávida. Na verdade, essa mulher demorava muito mais a ficar grávida, tá? Eu imagino, porque não se explica muito isso, né? Mas é óbvio que é em função da quantidade de açúcar que existe nesses alimentos, a gordura trans presente nesses alimentos, porque tem gordura trans, por mais que diga lá no rótulo livre de gordura trans, é porque até determinada quantidade não precisa colocar no rótulo. Tá? Mas não quer dizer que não tenha. Então, se a pessoa não consumir aqueles 3 biscoitos, mas consumir 9, então já teria que estar escrito no rótulo, tá? E a gordura trans atrapalha bastante a qualidade do blastocisto, quer dizer, do embriãozinho, né? Piora a qualidade dele. Então, assim, é muito importante reduzir esses alimentos industrializados quando você resolve, não, agora eu vou engravidar, realmente, é verdade. Então, tira isso. Né? Tira macarrão instantâneo, biscoito recheado, batatas congeladas, outros produtos processados que tem por aí, bolos prontos. Eu sei que isso é difícil, mas a gente consegue fazer substituições com frutas, por exemplo, como a gente falou, né? com laticínios, leites, queijos magros, com oleaginosas. Dá um trabalhinho? Dá. Tem uma mudança? Tem. Mas vai valer a pena, tá? Outra coisa que também eu acho que tem que ser retirada nesse momento, porque a gente vê que também atrapalha, quer dizer, também piora a qualidade do óvulo, é o refrigerante, né? O refrigerante com açúcar, né? Então, assim, aquela lata de refrigerante, ou aquele copo diário, isso vale a pena limpar nesse momento, tá? Certo. O que mais que a gente pode falar? Vamos às perguntas? Eu tenho mais uma pergunta minha. Fala. E
E essa história dos alimentos orgânicos, ou seja, livre de agrotóxicos? Isso faz diferença, não faz? É óbvio que deve fazer, mas eu queria que você explicasse um pouco. Verdade. Vamos falar sobre isso. Faz muita diferença, tá? Muita diferença. Os alimentos, os orgânicos, eles são livres de fertilizantes e de agrotóxicos. Hoje, eu vou falar uma palavra que é difícil, mas acho que é importante. A gente tem substâncias que a gente chama de, o nome é feio, disruptores endócrinos, que são substâncias que têm uma estrutura, têm uma forma química parecida com os hormônios femininos que a gente tem. E aí, o que acontece? Essas substâncias ocupam os lugares que era possivelmente para um hormônio ocupar, né? Então, isso desregula toda a parte hormonal da mulher. Então, quando a mulher vai engravidar, realmente a gente pede, tira esses agrotóxicos, esses fertilizantes, porque tem essas substâncias, né, que podem embaralhar o sistema hormonal dela, e tira também os plásticos, que tem o bisfenol, que também está lá naquele líquido que eu falei, sabe? Naquele líquido que fica ali banhando o óvulo, né, do folículo, e está presente nos plásticos isso. Então, na hora que você vai guardar um alimento gorduroso, né, vai uma carne na geladeira, melhor usar um vidro. Tá? E que, inclusive, são comprovadamente cancerígenos, além de tudo, né? Os bisfenóis, né? Bisfenol. Então, colocar um plástico no micro-ondas para esquentar a comida, isso deveria ser proscrito da nossa vida, viu? Aliás, não só pela fertilidade, mas até pensando na saúde no geral, né? Então, são coisas que às vezes ficam meio escondidas aí pela indústria, mas que a gente precisa Não, e vamos falar a verdade, né? Nós somos um dos campeões em agrotóxicos, né? Então, realmente, se quer limpar o organismo, então tentar não utilizar esses alimentos. É claro que é melhor comprar, não tenha dúvida que é melhor consumir. Se não dá para comprar orgânico, tudo bem, come os vegetais, as frutas e os legumes normais. Tá? Porque é muito melhor consumir do que não consumir, sem dúvida, mas se dá para comprar, vale a pena comprar isso, comprar um frango orgânico, que não tem nada de hormônio, nenhum promotor de crescimento, você sabe que você está comendo uma comida limpa, e o que a gente quer nesse momento é isso, é limpar a casa, né, como a gente falou, né? Bom, eu acho que essa introdução, né, pessoal, em linhas gerais, o que seria importante, e agora a gente vai responder algumas perguntas, como sempre, né? Essa é a parte mais interessante, saber o que as pessoas querem saber. Por favor, vamos fazendo as perguntas aí. Eu já combinei aqui com a Simone, as perguntas que não dá para a gente, às vezes não dá para responder todas as perguntas, mas nós vamos responder posteriormente. Vocês sabem que a gente tem feito isso em todos os lives e vamos continuar fazendo, tá, pessoal? Então, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, por favor, a gente está super disponível mesmo depois que a gente acabar aqui, tá? Mas algumas perguntas já foram surgindo. Simone, você tem aí as perguntas? Bom, a Simone perguntou, é verdade que o café prejudica o processo de FIV? O café é meio inconclusivo, tá? A quantidade de café que pode se consumir nesse período. Mas, como é meio inconclusivo, e alguns estudos mostram essa quantidade de 200 miligramas de cafeína por dia, isso seria a mesma coisa que 2 cafés no dia, tá? Mas pelo sim, pelo não, se puder tirar, né? A gente está falando de um tempo curto. É isso que eu quis dizer. Então eu tenho 2 meses para arrumar? Então em 2 meses vamos realmente arrumar. E aí, se possível, tirar então esse café, ou tomar um cafezinho pela manhã. Tá? A Simone ainda te pergunta, Simone, eu tomo alguns suplementos, vitaminas, como resveratrol, coenzima Q10, eu imagino que é isso, e D-benona. É necessário suspender o uso durante o processo de FIV e durante a gravidez? A coenzima Q10, inclusive, a gente usa bastante na FIV, né? Que aí já são suplementos, é uma coisa que tem que ser bem individualizada, né? Mas é um nutriente energético, então assim, para células é muito bom. O resveratrol é um antioxidante importante, pode usar os dois. E o outro é um análogo da coenzima Q10, né? O antioxidante, mas eu nunca li estudos sobre seu uso, tá?
e nesse período, então acho que os outros 2 não precisa suspender, não. Ao contrário, a coenzima Q10 ela é utilizada. Agora, durante a gravidez, sim, engravidou, para tudo, né? Porque a gente para realmente tudo, né? Porque você não já tem é outro período. A questão é que a gente não tem estudos, provavelmente são medicações ou suplementos que não devem fazer mal. Mas a gente não tem estudos necessários para ter essa segurança, né, pessoal? Então, depois que engravidou, eu acho que não precisa mais. Não, né? na gestação a gente não usa nem fitoterápico, não usa nada. Então, engravidou, acabou, é vitamina e mineral prescrito, né? Como se alimentar melhor, ainda Simone, como se alimentar melhor durante um tratamento com o uso de cortisona na gravidez? Então, o que pode acontecer com o uso da cortisona é retenção de líquido, é um aumento do apetite, né? Eu acho que o que ela pode fazer é utilizar mais alimentos integrais, né? Que são, aliás, super importantes em todo esse processo da FIV, tá? A gente não falou, mas é muito importante para o endométrio, né? Para a implantação, tá? E, na verdade, os alimentos integrais vão dar mais saciedade para ela. Então, acho que isso é uma coisa que ela pode utilizar e ter proteínas também na alimentação dela, porque também dá saciedade. E é muito importante isso que a Simone está dizendo, porque a gente sabe que, e muitas pacientes estão fazendo fertilização in vitro, ou tratamento para engravidar, vão precisar usar corticoide mesmo, e o corticoide ele é diabetogênico também. A gravidez já é uma situação que aumenta a chance de ter diabetes por resistência à insulina, e o corticoide também. Portanto, é muito, muito, muito importante quem está tomando corticoide procurar um nutricionista, porque para evitar problemas futuros na gravidez, tá? Manter uma dieta mais adequada. Não, e equilibrada, né, Jorge? Com proteína, com verdura, legume, que é para já controlar isso desde o início. Acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que, desde o início, começar a cuidar, que dá certo. A Simone Gazola, ela pergunta assim, ó. Como a alimentação pode melhorar os sintomas de adenomiose e endometriose? Olha, Simone, isso é um assunto que você... É a terceira Simone. Bom, e quais os alimentos são mais indicados? Esse é um assunto que eu brinquei aqui com a Simone, porque é um assunto que eu sei que ela gosta, ela trabalhou bastante tempo com endometriose, nutrição em pacientes com endometriose, então... Bom, aí é bem longo isso, né? Mas o que eu posso dizer é assim, que a gente atua sobre essa questão inflamatória, essa questão mais da imunidade também, e a questão estrogênica, né? Às vezes de tirar alguns alimentos que têm fitoestrógenos, como soja, nesse caso, da endometriose. Soja, linhaça, tira completamente, pede para que seja tudo orgânico, com certeza mais verdura, mais legume, é muito importante nessa alimentação. E e a gente utiliza realmente alguns suplementos também na endometriose, tá? Que tipo de suplemento? Olha, tem assim antioxidantes, né, que a gente sabe que tem uma ação na endometriose, e às vezes fitoterápicos que podem melhorar a dor, então que modulam a inflamação também. Tá? Para tentar diminuir o uso de medicação. Óbvio que não substitui nada, mas auxilia. Eu acho que a alimentação é um coadjuvante. A endometriose nada mais hoje em dia a gente entende assim, pelo menos, como uma doença inflamatória pélvica, pessoal. Então, qualquer alimento, né, Simone, em linhas gerais, que pode melhorar esse processo inflamatório e a oxidação causada pelos processos inflamatórios, deve melhorar. E melhora, viu, Jorge? A gente vê nos retornos como melhora a disposição, melhora o quadro de dor, melhora as cólicas. A gente consegue melhorar o funcionamento intestinal, né? Que é uma queixa também dessas mulheres, tá? A Laura me pergunta assim, existem superalimentos ou superdietas que deixam a mulher mais fértil ou isso é mito? Não. Olha, superalimentos não existem. Tá? Não existem. A gente chega a buscar estudos sobre eles para ver se tem alguma coisa mesmo embasada e não existe. Mas a mudança de um padrão alimentar, como a gente está citando aqui alguns exemplos, isso é um grande pulo do gato. Parece que não, mas isso é mais importante. Não adianta você manter uma alimentação horrível, comendo qualquer coisa na hora do almoço, não lanchar nada à tarde, e chegar em casa e comer um industrializado, e querer comer 3, 4 vezes o tal do alimento milagroso. Não tem milagre nesse caso.
o que a gente consegue é arrumar esse ambiente, arrumar o estado nutricional da mulher, o estado inflamatório, melhorar todo o ambiente uterino, quer dizer, tudo que a gente falou aqui, né? A Denise faz uma pergunta que eu acho super interessante, porque eu tenho visto que aumentou assim vertiginosamente esse tipo de diagnóstico, tá, nas minhas pacientes. Quem é intolerante à lactose, como pode garantir, então, intolerância à lactose, hein? Tá. Como pode garantir que não falte cálcio durante o tratamento e posteriormente a gravidez? Quem é intolerante à lactose pode continuar tomando leite sem lactose. E o leite sem lactose tem cálcio da mesma maneira. Ele simplesmente já tem a lactose já partida, então vai ter uma melhor digestão e absorção dessa lactose que já vai estar dividida em 2 componentes. Mas ele tem cálcio, ele tem tudo que um leite normal. Existe queijo sem lactose, existe leite sem lactose, iogurte sem lactose. Então, está cheio de produtos sem lactose. Você vai no supermercado, você acha hoje em dia, porque realmente é algo que é muito comum, né? Sim, e aí pode usar durante a FIV, né? E pode usar depois da mesma maneira. Inclusive, acho que vale dizer, com essa história do leite, que todo mundo fala sobre o leite, né? Que não... A pessoa pode continuar tomando leite durante esse processo, tá? A lactose não prejudica em nada, inclusive, esse processo a FIV. A Aline faz a seguinte pergunta: dietas veganas atrapalham a fertilidade? É verdade que comer muita soja desequilibra o hormônio feminino? Não, dietas veganas não atrapalham, pelo contrário. Se é uma pessoa que come muita verdura, muito legume, muita fruta, grãos integrais, a tendência até é que melhore, que ajude, né? Vegana, né, que você falou. Isso. Tá, então quer dizer, ela tem que comer muitos grãos, muitas leguminosas são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, isso é muito importante. E a soja, na fertilidade, ela apresenta um papel positivo, tá? Então pode consumir soja sim, pode consumir 1 copo por dia, meia xícara de uma soja, mas assim, claro que sem aquele exagero enorme, mas sim, não tem problema. Só dando meu pitaco de novo aí, é uma questão muito mais de experiência pessoal do que médica. O problema da dieta vegana é quem quer ser vegano e não tem um acompanhamento adequado para isso. Por quê? Eu conheço gente muito próxima a mim que de repente virou vegano e de repente só come carboidrato, por exemplo. É verdade. Porque não tem uma consciência, né, nutricional de que o vegano pode comer, tem proteínas para comer, né? Então tem que ter uma dieta equilibrada mesmo sendo vegano, mesmo sem ter nenhum tipo de alimento vindo de animais, né? Quer dizer, então isso é super importante, pessoal. Não adianta ser vegano e só comer carboidrato, porque o que vai acontecer com isso? Você vai ter um desequilíbrio nutricional. Simone, você pode me corrigir com isso? Você vai ter um desequilíbrio nutricional e, além disso, você vai engordar pra caramba. Pô. Então, assim... O que não é bom, né? E vai faltar o ferro, né? Pode vir a faltar um nutriente, que é o ferro, que é muito importante durante esse processo de reprodução assistida. Né? A Cristiane pergunta assim, Simone, a coenzima Q10, a gente já falou amplamente sobre a coenzima Q10, melhora a qualidade do óvulo? Acho que isso já foi até respondido, né? A coenzima Q10 como um antioxidante, como energético ali celular, teoricamente poderia melhorar, né? Sim. A Milene pergunta assim, quanto tempo, olha só, hein, olha essa pergunta, eu acho que vai ser difícil de responder. Quanto tempo demora para se desintoxicar o corpo dos alimentos ruins? Né? Quer dizer... É difícil. Mas olha, aquilo que eu falei, 2 a 3 meses, os estudos mostram que você em 2 a 3 meses, fazendo uma alimentação balanceada, harmônica, como a gente falou aqui, incluindo alguns alimentos, tirando outros alimentos, quer dizer, melhorando os seus hábitos alimentares, as suas escolhas, isso já é muito bom, já é suficiente. Você já vai perceber muitas melhoras. E ela ainda complementa... E vai ajudar aí no estado nutricional na hora de fazer a fertilização. Claro que sim. Ela ainda pergunta se o uso do antioxidante astaxantina, ou aí a gente pode generalizar para qualquer xantina, e é bom? É bom, sim, pode utilizar também.
tá? Sim, é um carotenoide, né? Que é da família ali do beta-caroteno, das vitaminas A ali. Então, ele também é um antioxidante. Bastante pergunta, hein, Simone? Você está fazendo sucesso aqui. Pois é, vamos em frente. A Vivian pergunta assim, a fruta Physalis tem alguma ligação com o sucesso da FIV? Primeiro, que fruta que é essa? É uma frutinha pequenininha, muito bonitinha, que vem com várias vermelha, né? Uma fruta vermelha, laranjinha, laranjinha, com várias, muito gostosa. Não, nunca li a respeito. Pode ser ela que tem, exista então, talvez alguma coisa. uma ação antioxidante, talvez vitamina C. Sim, como todas frutas... as frutas têm. Ela deve ser muito rica em vitamina C, porque é uma fruta alaranjada. Né? Não, vale a pena consumir, não tenha dúvida. Mas aquela coisa, eu vou consumir uma caixa por dia, porque isso vai... Não. Esses modismos, assim, isso me incomoda um pouco, às vezes, quando a gente ouve, principalmente no mundo aí da internet, quando ficam falando de alimentos milagrosos. A Simone já comentou sobre isso, para responder uma pergunta aí de uma de vocês. Não existe alimento milagroso, né, pessoal? Então, Physalis ou qualquer outro, você tem que consumir. É uma fruta que você pode consumir, mas ela não tem nada de especial nela, né? Quer dizer, como qualquer fruta, a gente falou 3 ou 4 porções de fruta, né, por dia, isso seria importante, mas não é que ela tenha um benefício maior do que as outras. Não tem nada apontado, pelo menos eu nunca li sobre o Physalis para a fertilidade, do ponto de vista científico, né? A Regiane pergunta assim, a água de coco é bom de alguma maneira? É bom para hidratação, normal. A gente tem que tomar cuidado com a água de coco como um líquido que substitui a água, porque aí você pode até ter um ganho de peso. Por conta disso, claro. Por conta disso. Lembrando que o coco melhor tomar bastante água. gorduroso, né? Água. A Michele pergunta assim, quanto tempo, olha só, aquilo que a gente discutiu antes de começar. Quanto tempo antes da indução podemos melhorar nossa alimentação, Simone? E aí? Então, olha que pergunta, hein? Porque tem um monte de gente que não tem tanto tempo, então a gente tem que achar o meio termo. Então, o que a gente faz, né? A gente faz isso, né? A gente tem aquele tempo, então é para hoje, né? É realmente assim, não tem tempo a perder. Então, aquela coisa de, vamos fazer gradativamente, incluir isso, tirar aquilo. Não. É realmente falar, não, agora eu vou pegar, vou me cuidar, tenho 20 dias, então nesses 20 dias eu vou melhorar minha alimentação. Vou no mercado, vou planejar minhas compras, vou levar meus lanches, vou chegar em casa e comer uma comida caseira, de verdade. Se é para eu pedir um congelado, que congelado que tem que ser esse? Então, melhorar, aumentar aquilo que nós falamos de azeite, que a gente sabe que ajuda, as oleaginosas, os grãos integrais, como eu falei, eles melhoram bastante a espessura do endométrio, né? Te falei de uma coisa muito nova, de que foi avaliado no dia da implantação, a espessura do endométrio estava associada, então, com o consumo de integrais, diminui cafeína, e eu acho que é isso, né? A Michele ainda pergunta assim, e aí é uma pergunta da moda, Michele, ainda bem que você fez essa pergunta, porque eu tinha preparado para fazer. Tá. Vai ser a sua, não vai ser a minha. É verdade que comer inhame, abacaxi e ovos melhoram a qualidade dos óvulos e também a implantação? Ovos é ótimo, tá? Vitamina E, colina, pode consumir mesmo, beta-caroteno, tudo. Ótimo, maravilha, inclusive durante a gestação, maravilhoso. Proteína. O outro é o abacaxi. Não, abacaxi... Eu já vi bastante coisa ali nos grupos, né? Mas não tem nada, assim, de verdade. E o inhame? E o inhame, na verdade, não tem estudo científico sobre o inhame, mas realmente ele é muito usado na África, ele é bem usado mesmo. Então pode ser que não tenha nada científico, mas tem alguma coisa ali de ancestrais, uma coisa empírica mesmo, que melhore realmente assim, esse período de implantação, né? Pode ser que exista alguma coisa. Eu acho que é alguma coisa que vale a pena utilizar inhame, abóbora, que eu acho que eles podem estar associados. Mas isso não faz nada, nem comprovação. Não tem comprovação. Mas tem coisas que a gente traz, né? Não traz assim... A história. Que a gente vê que pode ser que ajude. Bom, vamos lá. Vamos. A Renata pergunta assim, há algum alimento que pode ajudar na implantação? Puxa, Renata, legal essa pergunta, porque é um assunto que a gente estava conversando antes aqui.
as fibras, né? Fibras não, Os integrais. Os integrais, isso. Os integrais são bem importantes. Um estudo novo aí. Já falamos sobre melhorar a alimentação, que tem que ser melhorado, fruta, realmente colocar essas frutas, verduras e legumes sendo cru e cozido, variados, carnes magras como peixes e frangos, oleaginosas, azeite, diminuir a cafeína, eu acho que isso vale a pena, realmente. Cafeína, que eu quero dizer o café, né? Diminuir mesmo. Diminuir ou tirar os industrializados, porque aí você vai estar tirando também as gorduras trans, que são aquelas que a gente falou que podem prejudicar a formação do embriãozinho ali no começo, e os agrotóxicos também, tentar, nesse momento, parar com isso também, né? A Elaine pergunta assim, chocolate meio amargo, prejudica de alguma forma? Não. O chocolate meio amargo é muito rico em antioxidante, tá? Meio amargo, olha, esse meio amargo é meio mais ou menos. Se puder ser 60%, 70%, de cacau. 80%. 70% de cacau, de né? Cacau. O chocolate o mais escurinho, o chocolate preto mesmo. Né? E o interessante é que à medida que você vai consumindo ele, você vai se acostumando e vai precisando menos do doce, né? E ele é muito rico em antioxidante de verdade, tá? E aí eu vou fazer aqui a última pergunta para a Simone, porque tem outras aqui, e a gente vai responder no inbox ou aí nos comentários de vocês, o Instagram também a gente vai responder, porque já estamos passando do tempo aí. Tá. 36 minutos. Realmente está uma live muito interessante. O Rodrigo pergunta assim, pensando numa fertilização in vitro, o arroz e feijão é necessário? Sim, muito necessário. Principalmente um arroz integral, né? A gente está falando tanto disso. Sim, é muito importante, é a base da alimentação. Arroz com feijão fornece zinco, fornece ferro, fornece proteína de ótima qualidade, fibras solúveis. É muito importante. Sim, tem que consumir. E aí tem uma pergunta, Simone, você vai dar uma licencinha, mas Sim. tem uma pessoa que perguntou algo que não tem muito a ver com nutrição, mas perguntou, eu quero responder. A Eidme, ela me pergunta assim, fiz a minha primeira FIV com vocês, ou seja, ela fez aqui na clínica. Eidme, legal. Consegui meu positivo, tive poucos óvulos e apenas 2 embriões que se desenvolveram bem e eu tenho uma filha de 2 anos. 2 anos. Daqui a 4 anos, quero engravidar novamente. Existe a tendência de diminuir a produção dos óvulos? Olha, Edmir, sem dúvida nenhuma, com a idade, né, você tem uma tendência a ter uma diminuição na quantidade de óvulos, principalmente você que aparentemente já tinha uma baixa reserva de óvulos no ovário. Então a gente vai precisar avaliar quando você quiser engravidar de novo como é que vai estar funcionando o teu ovário para a gente poder imaginar se vai ser possível, se Deus quiser sim, e se for possível como é a melhor maneira de se chegar a isso, tá certo? Então eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né, pessoal? Estamos chegando a quase 40 minutos de live já. Eu queria agradecer muito a presença aí de vocês, a paciência de ficar nos ouvindo, né? Como sempre, a vocês do Facebook, a vocês do Instagram. De verdade, puxa vida, cada vez que eu faço mais isso, mais eu me apaixono aí, de verdade mesmo, de conversar com vocês. E eu queria agradecer muito a você, Simone. Foi muito legal. Eu aprendi coisa pra caramba aqui hoje. Achei o máximo. E isso tudo mostra a importância que tem o nosso estilo de vida, os aspectos nutricionais principalmente, nos resultados do nosso tratamento, na chance de gravidez natural, tá? E na realização desse sonho que é ter o filho. Se você quer falar mais alguma coisa? Não, agradeço, acho que foi ótimo. E realmente que as pessoas se cuidem, que elas compreendam que a alimentação faz parte de todo esse cuidado, né? Que na verdade se investe tempo, se investe dinheiro, se investe muita emoção, né, em todo esse processo, e que compreenda que assim investir na sua própria alimentação é muito importante, não é tão difícil, não é custoso, e isso também vai refletir depois até no próprio bebê, que ela está tanto esperando, tá?
É isso, obrigada. Boa Obrigada noite. a todo mundo. Boa tá? noite para vocês. Tchau, gente. tchau. Obrigada.